Eu estava tentando explicar aqui para vocês a reflexão interna total. Deixa eu... É esse mesmo slide aqui, né? E aí, olha, eu estava tentando explicar essas duas figuras. Desculpem aí, acabei esquecendo de colocar o som. Eu estava tentando explicar essas duas figuras, ó. Uma figura você tem os raios, ó, tá bom? E aí, olha só que interessante. Se você colocar exatamente perpendicular, né? O raio passa direto. Mas se você inclinar um pouquinho, ele inclina do outro lado mais do que, olha só, a incidência, tá bom? Essa inclinação maior aqui, ó, o ângulo de refração é maior do que o ângulo de incidência. Isso aqui acontece quando você passar de um meio que tem um índice de refração maior para um que tem um índice de refração menor, certo? A gente pode dizer que ele sai de um mais refringente para um menos refringente. Acontece isso, o ângulo aumenta. E aí ele pode aumentar, olha só, até 90 graus. Olha que curioso, né? Você lança aqui, ó, esse raio 3, num ângulo que o refletido, aliás, o ângulo refratado, aliás, fica em 90 graus, tá bom? Esse ângulo aqui, que você encontra 90 graus, ele é chamado de ângulo crítico, ó, certo? Ele é chamado de ângulo crítico. Você lança o raio no ângulo crítico, o ângulo refratado fica em 90 graus, ok? Muito bem. E aí, se você lançar um outro raio, ó, esse número 4 aqui, ó, que está num ângulo maior do que o crítico, né? A luz é totalmente refletida. Isso que quer dizer reflexão interna total, tá bom? Ok? Quando é que acontece isso? Somente quando você passa de um meio mais refringente para um menos refringente, ou seja, de um índice de refração maior para um índice de refração menor, tá? E aí você pode ver isso bem aqui, olha só. Há um facho de luz, se você lançar o facho perpendicular, né, ó, acontece essa mesma coisa do primeiro raio aqui, ó. Mas se você for aumentando aqui a inclinação, você vai vendo aqui a refração, ó, veja que não vai na linha reta, né? Não vai na linha reta, tem a refração. E aí chega um momento que ela vai fazer 90 graus, que é o ângulo crítico, e a partir desse ângulo crítico, ó, vai ter a reflexão interna total, tá bom? Veja que aqui é a figura de um experimento, ó. A gente pode fazer esse experimento aqui, da figura, tá bom? Passando da água para o ar. Lembra aí qual é o índice de refração do ar? Vale 1, certo? E aí é o menor de todos. Então, sempre que você estiver passando uma luz, né, de um meio para o ar, vai acontecer, pode acontecer a reflexão interna total, tá bom? Muito bem. Aqui tem mais 2 comentários. Isso aqui eu já comentei, né? Qualquer ângulo maior do que o crítico, a luz é totalmente refletida, é o que nós chamamos de reflexão interna total. Muito bem. Olha só que interessante, né? Nós temos aplicações práticas da reflexão interna total, tá bom? Assim, aqui antes de comentar as aplicações, ó, a gente pode aplicar a lei de Snell, tá bom? Como é que é a lei lá de Snell? O índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo da incidência igual ao índice de refração do segundo meio vezes o ângulo, né, de refração, tá bom? E aí, naquela situação lá do ângulo crítico, né, ó, quando a incidência for no ângulo crítico, a gente observa que dá 90 graus a refração, tá bom? E aí a gente sabe que o ângulo de 90 graus tem um seno igual a 1, tá bom?
Então, olha o que a gente encontra, que o índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo crítico é igual ao próprio índice de refração do segundo meio, tá bom? Então, dessa igualdade, você pode isolar que o seno do ângulo crítico é a razão entre os dois índices de refração, NB menos o NA, tá bom? Aí vejam, isso aqui só vai acontecer, né, quando você passar de um meio mais refringente para um menos refringente, ou seja, quando o NA é maior do que o NB, bom? Esse aqui de baixo é maior do que esse de cima, porque todo seno é menor ou igual que 1, bom? Muito bem. Tá, então aqui é uma forma de encontrar o ângulo crítico, ó, tá bom? Quando você tiver essa situação aqui, NA maior do que NB. Beleza. E aí nós usamos, né, esse ângulo crítico, essa reflexão total, lá nas fibras óticas, tá bom? Lá na fibra ótica, é o desenho que está bem aqui, né? Acho que é esse segundo desenho que está aqui. Na fibra ótica, ó, a luz ela vai propagando por reflexões internas totais, ó, tá bom? Você coloca a luz ali num certo ângulo, né? Que é maior do que o ângulo crítico. E ela reflete totalmente, ó. Aí vai refletindo totalmente, ó, aqui, aqui seria como se fosse o caminho da fibra, né? A luz vai propagando lá em reflexões internas sucessivas, tá? Uma outra situação prática que a gente encontra é nos diamantes. Olha só o que acontece num diamante. Ele tem um índice de refração muito alto, 2,42, tá bom? Então, a luz que entra lá dentro fica, digamos assim, presa, né? A luz não fica refletindo lá do lado de dentro. Por isso que ela tem um brilho tão alto, né? Um brilho bem característico dos diamantes. A luz fica refletindo lá do lado de dentro, né? Tem um índice de refração alto, então ela tem um ângulo aí de crítico menor, né? A gente imagina. Muito bem. E aí, uma outra aplicação é o prisma de Porro, né? Fazendo referência ao sujeito que aplicou isso a primeira vez, né? Como é que é um prisma de Porro? Ele usa a reflexão interna total, ó, no prisma. Tá bem aqui nessa figurinha, tá pequenininho, né? Mas dá para ver esse triângulozinho aqui é o prisma. Quando a onda chegar aqui, ó, ela vai fazer duas reflexões totais. Olha que curioso, né? Vai bater e vai voltar, certo? E aí você pode usar dois prismas, como nessa figura aqui, ó, que é usado lá nos binóculos, tá bom? E aí você pode ajustar, né, a distância entre esses dois prismas, né, com as lentes, para fazer a focalização aí de um binóculo. Bom, um binóculo usa dois prismas de Porro, tá bom? E o prisma de Porro, sua vez, usa a reflexão total, tá bom? Vamos fazer mais um exercício? Vamos exercitar essa parte de ângulo crítico. Tem um exercício lá sobre ângulo crítico na nossa lista. Deixa eu projetar aqui a lista, né? Muito bem, então tá aí, é o quadro branco, na realidade, né? Eu vou colocar aqui no quadro branco a nossa, aqui a questão, vou só recortar a questão aqui no quadro para a gente fazer, certo?
Muito bem, então tá aí a questão 5 lá da nossa lista, tá bom? Diz assim, ó, um pedaço de vidro plano cobre o topo de um cilindro vertical que é completamente preenchido com água. Se um raio de luz viajando do vidro incide na interface com a água num ângulo de 36,2. O raio refratado para dentro da água forma um ângulo de 49 graus com a normal, certo? Então, você tem aqui os dois ângulos, ó, o de incidência e o refratado. E aí ele pergunta qual é o menor valor do ângulo incidente para qual nenhuma parte do ângulo, do raio, aliás, refrata na água. Tá faltando um dado aqui nesse exercício, que é os índices de refração, né? Deixa eu pegar bem aqui os índices de refração. Caçar bem aqui eles para precisar nesse exercício. Certo. O índice de refração para o vidro, vamos usar aqui um valor característico. Vou anotar aqui. O índice de refração para o vidro, um valor característico. Você pode ter, ou poderia ter vidro formado com outros valores, né? Mas vamos pegar aqui um valor característico. 1,724, certo? N para o vidro. O vidro é o meio A, né? Vidro. Aí vai passar para a água, certo? A água tem um outro índice de refração que eu vou chamar de NB, que é de 1,333 aí, né, da água. Então vejam que vai passar de um mais refringente para um menos refringente, né? Ou seja, Na é maior do que o NB. Vocês lembram lá? A gente viu que essa aí é a condição para ter a reflexão interna total, tá bom? Essa aqui é a condição para a gente ter uma reflexão interna total, ok? Ahn, e aí, ahn, na realidade, eu acho que a gente foi vacilar, né? Isso, é. Desculpem aí, eu tô me adiantando, é que coloquei o carro na frente dos bois aqui. Com esses ângulos aqui, a gente poderia deduzir esse índice de refração aqui, né? Tá bom? Vamos. É a aplicação da lei de Snell, né? Aplicação da lei de Snell. Lei de Snell. O Na vezes o seno da incidência é igual ao NB vezes o seno da reflexão. Ok? A famosa lei de Snell. E aí, olha só. Aqui eu pulei, né? Eu pulei um passo aqui importante que era a água, a gente toma como conhecido, que é 1,33, e dá para descobrir quem é o NB, ó, certo? Vamos fazer esse cálculo. Fazer esse cálculo que eu acabei pulando aí, né? Se você isolar ali o NB vai ser o Na vezes o seno θA sobre o seno de θB, certo? E aí, então, o NB vai ser igual
Quanto é que vale o NA? O NA a gente vai tomar como conhecido. Oh, meu Deus do céu, desculpe. Hoje eu tô viajando na maionese, né? Separei o contrário aqui, né? Deixa eu corrigir aqui. Eu tenho que separar é o A mesmo, né? Não o B. Desculpem aí. NB. Não, continua errado. Tem que separar o NA, né? Separar o NA. O NB é o da água que é conhecido. Pronto. Que é até mais simples de ver. Só passa esse para o segundo membro. E aí o NA, então, vai ficar 1,333, né? Vezes o seno do θB, que é 49,8, sobre o seno de 36,2. E aí sim você descobre que o NA vale 1,724. Bom, pulei bem aí a aplicação da lei de Snell, ok? E agora, professor, agora é que nós vamos perguntar, ou vamos calcular qual é o ângulo de incidência θA para a qual, olha, não tem mais refração, ok? Que ângulo é esse aí? É o famoso ângulo crítico, né? Ângulo, opa, o ângulo crítico, ou seja, né, é, um ângulo crítico, né? Para o qual o θB é igual a 90 graus, certo? Vamos colocar lá na lei de Snell, né? Na lei de Snell, NA igual seno do ângulo crítico, vou abreviar aqui, é igual a NB seno de 90 graus. Aplicando a lei de Snell, o ângulo crítico. O ângulo crítico é o ângulo para o qual a refração dá 90 graus, certo? Você tem 90 graus de refração. E aí, você tem agora, conhecido o seno desse ângulo, ó, o seno do ângulo crítico. Ah, sim, acabei pulando também, né? O seno de 90 vai dar 1, né? Ó. E aí, eu estou só repetindo o que está lá no slide, né? Ó. Você encontra o seno do ângulo crítico dividindo os dois índices de refração, né? Ó. Tá bom? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Fazer de outra cor aqui. Então, o seno... Oh, meu Deus. O seno do θ crítico aí, né? É igual ao NB sobre o NA. Quem é o NB? Ou é da água, né? 1,33. Quem é o NA? 1,724, o do vidro. Certo? Faz aí essa conta, eu não fiz não, deixa eu fazer agora. Até que dá essa divisão. É 1,33 dividido por 1,724. Na minha contabilidade está dando 0,773. 0,773. Veja que aqui é o seno do ângulo, né? E aí, vou escrever aqui de novo. O seno do ângulo crítico é 0,773.
E aí, olha só o que a gente pode fazer, ó. Partindo do seno do ângulo, a gente pode encontrar o próprio ângulo, certo? Como é que a gente faz isso? Nós podemos aplicar a função inversa, tá bom? Função inversa. É, é uma espécie de inversão dessa expressão aí, ó. O ângulo crítico vai ser a função inversa do seno, que a gente simboliza assim, ó, seno menos 1, desse valor 0,773, tá bom? Vocês vão encontrar essa função inversa bem aí numa calculadora científica. Aplicando essa função inversa, nós encontramos 50,6 graus, tá bom? Num curso de cálculo, a gente pode também encontrar essa função inversa aqui diferente. A gente pode encontrar ela como arco seno, tá bom? Então, a resposta aqui seria o seno menos 1, que é a função inversa, ou a função arco seno desse valor 0,773, tá bom? Muito bem, tá aí, respondemos o problema. Deixa eu voltar lá para nosso slide. Projetar aqui o nosso slide. Muito bem, tá aí, onde a gente parou. Vamos continuar aqui das aplicações aí do ângulo crítico, né? Tá, então tá aí. Vamos passar agora à discussão da dispersão, tá bom? Falamos de reflexão, de refração e agora, por último, de ângulo crítico. Nós temos um outro efeito que a gente observa na luz, na propagação em determinado meio, né? Que é a chamada dispersão, né? O que é a dispersão? É uma dependência entre o comprimento, né, e o índice de refração. Eu acabei de associar lá um índice de refração a um determinado meio, né? E aí, o que que acontece? Esse índice de refração, ele é diferente para cada valor de comprimento de onda, tá bom? Ou seja, se a gente associar o comprimento de onda à cor da luz, né? Para cada valor de cor, você tem um índice de refração diferente, tá bom? Ok? E é o que está representado nessa figura bem aqui embaixo, ó. Você tem no eixo X dessa figura os valores do comprimento de onda, ó, 400, 500, 600, 700 nanômetros, certo? Esses comprimentos vão nos dar diferentes cores para a luz, né? Ó. Aqui por volta de 400 é o violeta, ó. Por volta de 500 aqui é o verde, né? Aqui entre 500 e 600 é o amarelo, aqui em 600 é o laranja, né? Lá no 700 já é o final do vermelho, né? Ok? Se a gente tivesse em comprimentos menores aqui do que 400, ia para o ultravioleta, né? Se a gente fosse aqui para comprimentos maiores do que vermelho, é o infravermelho, né? Muito bem. E aí vejam nessa figura que tem uma linha preta aqui, ó.
Essa linha preta é a variação do índice de refração com o comprimento, ó, certo? E aí, tá pequenininho, mas eu vou ler aqui, talvez vocês não consigam ler, mas eu consigo, ó. Essa primeira linha aqui de cima é um vidro de silicato, né? Esse vidro, ó, ele tem uma dependência grande, ó. A curva é bem acentuada, ó. Quando você vai do vermelho para o azul, ó, ou do azul para o vermelho, ó, tem uma diferença grande. Aí você pega esse outro vidro de borato, já é menos, a variação já é menor. O quartzo, né, que é o vidro mais comum. Ele tem aqui uma certa inclinação. O vidro com silicato, ó, tem uma outra inclinação. Aí tem o quartzo fundido, ó, talvez seja é quase uma linha reta, né, o quartzo fundido. Aí por último essa fluorita aqui, ó, também é bem suave, né? Você poderia quase não tem, né? Variação é pequena entre os comprimentos. Bom, muito bem, aí nessas figuras a gente está vendo, ó, que o índice de refração está diminuindo com o comprimento, tá bom? E o que é que isso significa? Se você olhar, comparar aí o vermelho com o violeta, né? Você vai ter uma maior velocidade do vermelho em comparação com o violeta, tá bom? O índice de refração está diminuindo no vermelho, menor no vermelho. Então você tem uma velocidade maior. Menos refração, maior velocidade. Bom, mais refração, menor velocidade. Ok? Muito bem. É algo que a gente observa na natureza e nós temos alguns efeitos bem práticos dessa variação aí do índice de refração com o comprimento de onda, que é o prisma. Olha só, a aplicação prática disso que a gente está falando, ó. Se a gente colocar a luz branca aqui, ó, atravessando um prisma, o que que acontece? Como tem diferentes índices de refração, se a gente aplicar a lei de Snell, lembra lá da lei de Snell, vou escrever ela de novo aqui, ó. NA, seno do ângulo A, que é a incidência, vai ser NB, seno de θB, que é o refratado. Diferentes índices de refração vão ter diferentes ângulos refratados, ó. Então, se os comprimentos de onda têm refrações diferentes, né? Você vai ter, olha só, como está aqui nessa figura, ó. O vermelho vai numa linha, o amarelo vai lá na outra linha, o verde na outra, o azul na outra, o violeta na outra, tá bom? Ok? Cada cor vai ter um ângulo diferente, tá bom? Esse aí é o efeito da dispersão. Muito bem. E aí, na figura a gente vê que o índice de refração do violeta é maior do que o vermelho, ó, certo? Ou seja, o violeta fica mais afastado da normal do que o vermelho. Ó. O vermelho está mais perto da linha, dessa linha branca que está desenhada aí. Tá bom? Ok? Muito bem. E aí, essa separação vai nos mostrar o espectro visível, né? As cores que a gente identifica pela nossa visão, né? Ok? O nosso olho tem a capacidade de distinguir essas ondas aí que nós associamos a essas cores, né? O nosso cérebro associa a essas ondas, essas cores aí, tá bom? Vamos fazer aqui uma comparação com nossos ouvidos. Vocês sabem que os cães, eles ouvem mais sons do que nós, né? Até os gatos também, né? Você não escuta nada, mas vê o cachorro olhando assim, né? É da mesma forma as ondas eletromagnéticas, né?
a gente consegue ver no espectro visível, né? Essas que a gente identifica como cores, né? Mas tem outras ondas eletromagnéticas que a gente não vê, né? Como os sons lá que só o cachorro escuta, nós não escutamos, né? É som do mesmo jeito, mas nosso ouvido não é capaz. A onda eletromagnética, todas as outras ondas são luzes que a gente não vê, né? No ultravioleta, no infravermelho, a gente não enxerga. Muito bem, vamos adiante. Ah, sim, olha só, outro efeito prático da dispersão. O arco-íris, né? O que acontece no arco-íris? As gotículas de água vão funcionar como prismas. Olha que curioso, né? A luz vai atravessar as gotas de água, e aí cada comprimento de onda vai percorrer um caminho diferente, né? Vai fazer igual um prisma, vai separar as diferentes cores, tá bom? Uma gota de água funciona como prisma, na prática, né? Separando as cores, ok? E aí você pode ver quando nós temos um clima chuvoso, né? E o ar está bem úmido, né? Tá bem úmido, bastante gotículas de água ali atravessando o céu. Essa luz passar por essas gotículas forma o arco-íris, tá bom? Dá até para a gente fazer um arco-íris caseiro. Quem já viu um arco-íris aí nesse jato de água, faz um jato de água no jardim ali, aguando. Dá para fazer um arco-íris também, né? Muito bem. E aí, nosso último tópico da aula de hoje, polarização, tá bom? Polarização. Eu vou discutir aqui esse tópico de polarização, vamos fazer mais uns 2 exercícios e a gente encerra por hoje, tá? Aí depois a gente vai precisar de mais aulas para desenvolver o assunto. O professor disse que não era para trabalhar todo o assunto hoje. É muita coisa. Vamos marcar aí aquela nossa tradicional aula de sexta-feira à noite para sexta-feira ou quinta-feira, né? Pode ser quinta, né? Vou deixar a sexta-feira livre aí. Pode ser na quinta, né? Melhor. Beleza. Tá, vamos falar aqui da polarização. O que é a polarização? Você tem o campo eletromagnético, ele é um vetor, certo? Então, o campo elétrico da onda aponta numa determinada direção, certo? Ok? E aí, nós temos esses dois exemplos aqui, ó. Essas duas ondas. Tem aqui nessa onda que está desenhada aqui na letra A, o campo elétrico, ele varia aqui no eixo Y, ó. Ele é um vetor que aponta sempre no eixo Y, ou para cima ou para baixo, fica invertendo, né? A onda é justamente a variação do campo. Mas aqui embaixo, olha, é uma outra ilustração diferente, ó. Você imagina agora uma outra situação em que o campo elétrico tem a direção do Z. Aí ele vai ficar em Z sempre, ou Z positivo ou Z negativo, fica variando, né? Que é onde é a variação. Certo? Muito bem. Pode ser que o campo só tenha essa direção aí, ó, nessas figuras aqui tá o Y ou o Z, né? Nesse caso, nós vamos dizer que ele está linearmente polarizado, tá bom? Ok? O campo só tem essa direção aí. Ou Y nessa figura aqui da letra A, ou Z nessa figura aqui da letra B, tá bom? É o que nós chamamos de linearmente polarizado, tá? Porém, essa luz linearmente polarizada, ela não é a situação mais comum, né? Tá bom? A gente pode ter uma onda desse tipo, né? Mas o que acontece, assim, qual é a situação mais comum? A situação mais comum, a luz mais comum que a gente tem, é uma luz não polarizada, certo? Por exemplo, a luz que é gerada no Sol,
a luz que é gerada numa lâmpada, tá bom? O que quer dizer com luz não polarizada? O campo elétrico pode estar em qualquer direção, né? Aqui, ó. Tá vendo esses vetores aqui, ó? A luz gerada por uma lâmpada pode ter qualquer direção, como eu estou desenhando aqui, ó. Certo? O campo pode ter qualquer direção. Sei lá, a luz gerada no sol, a luz gerada numa lâmpada, vai ter esse caráter aqui, tá bom? Tá bom? O caso mais geral é esse, a luz, o campo elétrico apontando em qualquer direção, tá? Muito bem. Mas nós podemos imaginar um procedimento que a gente pega uma luz dessa, ó, não polarizada, onde o campo está em várias direções diferentes, e a gente lineariza ele, né? Assim, palavras aqui mais coloquiais, né? O campo está apontando em qualquer direção, né? Está torto para todas as direções, a gente pode desentortar ele numa única direção, tá? Dá para fazer isso, certo? Dá para a gente fazer aí uns mecanismos de polarização, né? E aí nós vamos chamar de filtro, tá bom? Você pega lá uma onda não polarizada, passa num filtro, certo? E aí a luz que atravessa o filtro vai ter uma única polarização, certo? Deixa eu desenhar de novo aqui, né? Vamos imaginar aqui uma luz sem polarização nenhuma, ó. O campo elétrico está em qualquer direção. Aí essa luz vem, atravessa aqui o filtro, né? Aí qual é o resultado? A onda na mesma direção, certo? A onda na mesma direção, certo? A linha, né? Ok? A linha numa única direção, tá bom? Isso é usado, por exemplo, nas lentes, nessas lentes que a gente chama de Polaroid, né? Se não me engano. É comum de óculos escuros, né? Ok? Muito bem. E aí, quando a luz atravessa um polarizador que a gente chama de ideal, né? Um filtro desse é ideal, você vai ter a, a intensidade da onda diminuindo para metade, ó, certo? Então, vamos imaginar aqui, ó. Inicialmente, você tinha uma intensidade I0, ó. A onda sem polarização, não polarizada, a onda torta aí para todos os lados, tem uma intensidade I0, certo? Quando ela atravessar o filtro, do outro lado, quando alinhar, você vai ter uma intensidade I1, que é metade da original, tá bom? Metade da original. Você pode imaginar aí que o restante é refletido, né? Só passa o filtro é um filtro. Só vai passar o que tiver numa direção, o restante casca fora, né? Muito bem, é refletido, o restante é refletido. Muito bem, e aí, olha, a gente pode imaginar um segundo filtro atuando nessa primeira polarização, certo? E aí, o que que acontece se a gente usar um segundo filtro? Você tinha uma onda não polarizada, você usou um filtro, caiu para metade a intensidade. Mas se você botar um outro polarizador, né, um segundo filtro, nesse caso, você vai observar para a onda final, né, que atravessou os dois filtros, uma intensidade que é essa aqui, ó. Vai ser a intensidade original, né, vezes o cosseno ao quadrado do ângulo φ, que existe entre
a primeira polarização e a segunda polarização, tá bom? Ah, deixa eu fazer um desenho aqui também. Você imagina que uma luz tem essa intensidade aqui, que está chamando de I máximo, né? E aí essa luz está em um determinado ângulo aqui, ó. Essa luz vai atravessar um filtro, bom? Ela vai atravessar um filtro que está em outra direção, ó, certo? O filtro está numa outra direção, vai formar um ângulo com a direção original, tá bom? Esse ângulo aqui é o ângulo φ, tá? A gente observa que, né, nesse caso, né, a intensidade do outro lado aqui depois do filtro, ele vai ter esse valor ali, né? Vai ser o valor original vezes o cosseno ao quadrado do ângulo. E aí nós chamamos esse resultado de lei de Malus. Bom, faz referência ao cientista que observou pela primeira vez. É a lei de Malus. Ok? Muito bem. E aí, nós podemos observar também uma polarização por reflexão, tá bom? Como é que é isso, professor? Você faz uma onda incidir, né, lá no meio, como está aqui nessa figurinha, ó, certo? E aí, você pode observar que num determinado ângulo, um ângulo especial, né, um ângulo chamado ângulo de Brewster, você tem a onda aqui refletida só numa polarização, né? Curioso, né? A reflexão vai fazer o mesmo papel do filtro. A onda vem aqui, digamos assim, não polarizada, reflete na superfície, e do outro lado, a dizer, o raio refletido, né, do mesmo lado, então. Esse raio refletido, ele tem só uma polarização. Curioso, né? Tá bom. Quando é que a gente vai observar o ângulo de Brewster? Vamos observar, olha só, nesse ângulo, que você encontra assim, ó, a tangente desse ângulo especial, ó, é dado pela razão entre os dois índices de refração. Bom, e aí, você pode acontecer isso numa superfície de água no asfalto, certo? A onda vem, bate no asfalto ou na água, e o raio refletido só tem uma polarização, tá? E aí, olha o que é curioso. Nós podemos, então, fazer um óculos de sol e corte exatamente essa polarização que vai sair aí da água ou do asfalto, né? Tá bom? E aí, ele vai, então, esse óculos de sol polarizado, né? Vai nos proteger dessa luz refletida na água ou no asfalto, tá bom? Aí junta as duas coisas que a gente acabou de falar, né? Tem a polarização que dá reflexão aí na água, no asfalto, mas aí a gente vai usar a polarização no óculos escuro, como estava nesse outro slide aqui, né? Olha aí. No óculos escuro para evitar lá a luz refletida pelo asfalto, ok? Muito bem. E aqui um último comentário para a gente encerrar. Nós temos o espalhamento da luz. Que é isso, professor? Você tem a luz
do Sol, gerada lá no Sol, né? Essa luz, ela é formada por todos os comprimentos de onda, né? Todas as cores, digamos assim. E aí, quando essa luz atravessa a atmosfera, os diferentes comprimentos de onda vão ter diferentes comportamentos, né? Muito bem. E aí, a gente tem a, a luz sendo, digamos assim, espalhada para cada cor de forma diferente, tá bom? E o físico aqui, ó, chamado Halide, foi quem observou isso a primeira vez, né? Ele observou que a intensidade do espalhamento é maior para comprimentos curtos, tá bom? E aí, ou seja, os comprimentos curtos se espalham mais, né? Que os comprimentos maiores. Beleza. Qual é o efeito disso na prática aí do espalhamento de Raylight? A luz azul tem um menor comprimento, como a gente viu lá naquele gráfico. Então, ela vai ser mais espalhada do que a vermelha. Beleza? Muito bem. Então, olha só. O que a gente está falando? A luz que vem do Sol, formada por todos os comprimentos, né? Todas as cores, digamos assim, vai espalhar nas moléculas do ar, nas moléculas da atmosfera, certo? Só que o azul espalha mais que o vermelho, né? Você vai ter uma escala de espalhamento, né? O do azul para o vermelho vai diminuindo. Então, espalha mais para o azul, espalha menos para o vermelho. Tá. Quando nós temos a incidência, digamos assim, a incidência próximo do perpendicular, né? Isso. A incidência próximo da superfície normal, né? Da direção normal. A gente vai observar a luz azul, certo? Por que que o céu é azul? Tá aí a resposta. Espalhamento de Raylight. O azul é mais espalhado, certo? Muito bem. Porém, ó, isso aí é quando a luz chega, digamos assim, normal, né? Na direção normal, de 90 graus. Próximo, né? Porém, isso não acontece no pôr do sol, né? O que que acontece no pôr do sol? A luz, em vez de chegar aqui próximo de 90, ela chega próximo de rasante, né? Próximo do ângulo zero, né? Ela chega quase na linha da... Nesse caso, certo? Nós vamos observar o vermelho, tá? Porque a luz azul vai ser mais espalhada, né? E aí só vai sobrar o vermelho, tá bom? O azul espalhou todinho, ficou só o vermelho. É a luz que chega para nós, a mais avermelhada, tá bom? Quando a luz chega na incidência normal, né? Ela é azulada. Mas quando ela chega nesse rasante do pôr do sol, ela é avermelhada, né? Ou seja, numa direção você tem o domínio do azul, no outro você tem o domínio do vermelho, né? Sobreposição do vermelho. Muito bem. Esse é o nosso comentário final, aí do slide. Mas para fechar aqui nossa aula, eu quero fazer aqui uns exercícios, tá bom? Deixa eu projetar aqui nosso quadro branco. A gente vai fazer aqui mais uns 2 exercícios e a gente encerra, tá bom? Para não ficar muito longo, aí o nosso quadro branco. Eu quero agora pegar aqui uns exercícios para nós fazermos. Vou pegar aqui da lista de exercícios. Vamos começar aqui pelos 6, né? 6. O que a gente acabou de fazer, né?
fazer o 6 agora. O que a gente fez ainda há pouco. Muito bem, está aqui o exercício 6 da nossa lista, né, de fixação. Diz assim: um feixe de luz atinge uma lâmina de vidro no ângulo de 57 graus com a normal, né, no ar. E aí você observa que a luz vermelha forma um ângulo de 38,1 com a normal, enquanto que a luz violeta forma 36,7. Vamos desenhar bem aqui o que está acontecendo, né? Vou fazer aqui uma linha que é a superfície, ó, certo? Está separando os dois, né? Aí, de um lado você tem o ar, em cima, do outro você tem o vidro, certo? Vamos fazer uma outra linha representando a direção normal aqui, certo? A direção normal é essa preta aqui, certo? Aí você tem o raio incidente, ó, raio incidente é esse aqui, ok? E tem os raios refratados aqui dentro do vidro, né? Aí nós vamos ter dois raios. Um forma 36, o outro forma 37, né? Imaginar aqui um e aqui o outro. Bom, vou desenhar aqui os valores, né? Escrever os valores, ó. O ângulo que a luz chega, né, ó, é esse aqui. Ele está dizendo que é 57 graus, ó, certo? É o ângulo de incidência, 57 graus. Porém, ó, a luz vermelha e a luz violeta vão ter diferentes ângulos. Por quê? É o que nós chamamos de dispersão, né? Ó, peraí. Vou colocar aqui o nome das duas cores para a gente. Uma é a vermelha, a outra é o violeta, né? Vou fazer aqui. A vermelha tem 38 graus, né? 38 graus, gente. Essa aqui é a vermelha, né? Vermelha aqui tem um ângulo maior, de 38 graus. 38,1. E você tem a outra cor, que é a violeta. Esse outro ângulo aqui, que só é 36,7 graus, tá bom? Seria o violeta, ok? Olha só, cada cor tem um ângulo diferente. Esse fenômeno aí que é o que nós chamamos de dispersão. Dispersão, né? Dispersão, ficou mal feito aqui, né? Aí nós chamamos de dispersão. Beleza. E aí, com esses dados, vem a pergunta número 1. Quais são os índices de refração para cada cor, né? E agora, como é que a gente vai encontrar o índice de refração? Assim, a gente já sabe um aí, né? Que é o do ar. Vocês lembram? Eu falei, o índice do ar é praticamente 1, certo? No ar atmosférico tem um N1. Mas aí você vai ter, para cada cor, um índice de refração diferente, NB aqui, tá bom? Como é que a gente calcula esse NB? A gente fez um exemplo antes, né? Lá com um pedaço de vidro também, né? É a aplicação da lei de Snell,
Vou colocar aqui. Aplicar a lei de Snell. Como é que é a lei de Snell? Ó? Índice é a fração A vezes o ângulo de incidência é igual, índice é a fração B vezes o ângulo refratado, NB. Bom, então, vamos aplicar a lei de Snell para as duas cores. Bom, vamos colocar aqui numa parte. Aqui. Vamos começar do vermelho. Peraí, vamos usar... Já que é o vermelho, vamos usar aqui a cor vermelha. Vamos começar com o vermelho. Vermelho. É só aplicar a lei de Snell. Lei de Snell. NA sendo θ A é igual B, né? NB, tá longe também. NB seno de θB. Aí bota os valores que a gente conhece, o NA da água, né? Ou do ar, vale 1. Seno do ângulo de incidência, quanto é a incidência? 57, é 57 menos 100, vírgula nenhum. E aí, o NB, que é o que a gente quer descobrir, vezes o seno do ângulo do vermelho. Quanto é que é o ângulo para o vermelho? 38,1. Então, 1 vezes seno de 57. Vou trazer o seno do lado de lá, ó, 78,1, igual ao NB, ó. Certo? Vou fazer aqui do lado, então. NB vai ser, então, essa conta, eu também que ela é feita. Deixa eu pegar aqui. É, fazer aquele dois. Dá para usar uma calculadora científica, né? Usa a calculadora científica, calcula os dois senos. Aí faz a diferença, a razão entre os dois, né? Ó, certo? Deixa eu colocar aqui. Faz aí a diferença entre os dois. Na minha contabilidade aqui deu 1,36. 1,36, tá bom? Vocês confiram aí se eu acertei o valor. E aí vem o violeta. Então, vamos usar a lei de Snell de novo. Ó. NA, seno do θ A, é igual NB, seno do θ B. Né? O NA vale 1, seno do θ agora é o mesmo, né? Aqui é a incidência, é a mesma, 57. Vai mudar desse lado. Ó. Vamos ter um outro NB e o ângulo também muda, né? Até que é o ângulo do violeta, 36,7 graus. Então, faz aí a diferença de novo. Diferença não, a razão. Seno de 57 sobre seno de 36,7 é igual ao NB, né? Então, o NB para o violeta, fiz essa conta aqui antes, 1,40. Veja que são próximos, né, os valores. Aqui deu 1,36, aqui deu 1,40. Beleza. Mas tem mais uma pergunta aqui. Ó. Qual é a velocidade para cada cor? Como é que a gente calcula a velocidade? Vocês lembram? A velocidade você pode calcular pelo índice de refração, tá? O que é o índice de refração N? Eu vou colocar aqui, ó, o N. O N é justamente a razão entre a velocidade da luz e a velocidade do meio lá. Bom, como a velocidade da luz é sempre maior do que a velocidade do meio, vai dar maior do que 1 índice de refração. Como a gente tem os dois N's aí, né, para cada cor, a gente já tem um N para cada cor,
o valor da velocidade da luz no vácuo é conhecido, a gente consegue calcular o C para cada caso desses aí. Bom, aqui tem espaço para fazer bem, quem não tem. Vamos voltar lá na outra. Se o N é igual a C sobre V, você deduz que a velocidade vai ser C sobre N. Tá bom? A gente até fez uma conta dessa antes, né? Então, vou fazer aqui do vermelho primeiro. Velocidade é C sobre N. Tá? Velocidade é C sobre N. Tá bom? Aí para o vermelho, vai ser 3 vezes 10 a oitava dividido por 0,36. Né? A conta aqui antes. Vai dar 2,21. 10 a 8 metros por segundo. E agora o azul. Mesma coisa. Divide a velocidade pelo índice de refração. 3 vezes 10 a oitava. O índice de refração deu 1,40, né? Você faz essa conta, que eu fiz antes, dá 2,14. 10 oitava metros. Aí, temos as duas velocidades. Beleza. Para fechar aqui, estamos chegando na 10h30, né? Vou fazer só mais uma questão aqui e a gente encerra. Deixa eu pegar aqui mais uma questão para a gente fazer. A gente falou de duas coisas aí por último, né? Esse fenômeno da dispersão e também a polarização, né? Vamos pegar aqui um exercício de polarização, certo? Deixa eu recortar ele aqui. Aqui é só um pedaço dele que foi dividido em duas partes. Final da questão está na outra página. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Olha aí a questão 7 lá da nossa lista de exercícios. Um feixe de luz não polarizada, né, ó, ou seja, que aponta numa direção qualquer, tem intensidade I0. Vai passar por dois filtros polarizadores. E aí, entre esses dois filtros, nós temos um ângulo de 60 graus com a vertical, né? E aí, qual é a intensidade da luz com relação ao valor original, né? Depois de ter atravessado os dois filtros. Vamos tentar ilustrar aqui. Primeiro, você tem uma onda sem polarização. Deixa eu tentar ilustrar aqui. A onda aponta em qualquer direção, né? Ó. A onda aponta em qualquer direção. Assim. Ok? Que é uma onda não polarizada. Vou escrever aqui. Não polarizada. Esses vetores aí seriam o vetor do campo elétrico, né? Aponta em qualquer direção. Mas aí essa onda não polarizada vai pegar bem aqui um filtro. Esse filtro, vou fazer aqui de verde. Esse filtro, vou botar ele aqui na vertical, aqui, ó, né? Filtro, opa.
é o filtro 1, tá? Então, ó, a luz não tem direção nenhuma, mas quando ele passa no filtro 1, ó, ela vai passar a ter essa mesma direção aqui do filtro 1, tá bom? Só vai passar a luz que tem essa direção aqui, ó, o campo elétrico nesse mesmo sentido aqui do polarizador. E aí, depois vai ter um outro filtro, tá aqui de azul. O outro filtro, ó, ele não vai ser mais na vertical, ó. Ele vai ter um certo ângulo aqui, ó, uma vertical, um ângulo de 60 graus, né? Esse ângulo é o φ, né? Φ vale 60 graus. Bom, e aí você tem o filtro 2. E agora, professor, agora a gente só aplica o que a gente viu na aula. A gente viu que se você pegar uma onda não polarizada e passar num filtro, a intensidade que sai do outro lado é metade da intensidade original, ó. Ok? Acabou de comentar isso, tá bom? Se eu pegar uma onda não polarizada e passar num filtro, só passa metade, ó. Quer dizer, intensidade, né? Intensidade que sobe é metade. Beleza. E aí, se você passar num outro filtro, o que é que vai acontecer? Se você passar em outro filtro, você vai ter a intensidade que sai do outro lado, né? Vai ser a intensidade original, que a gente chama lá de I máximo, né? Vezes o cosseno do ângulo ao quadrado, ok? Do ângulo entre as duas polarizações. A gente chama esse resultado aqui de lei de Malus, fazendo referência ao sujeito que observou isso a primeira vez, né? O Malus. E agora, professor, agora é só você juntar aí as duas conclusões, ó. Você sabe que a intensidade, bem que depois que passou no filtro 1, tem esse valor, I0/2. Esse valor I0/2 é o valor máximo que tem aqui, ó, que é a intensidade original. Eu vou só substituir um no outro, certo? Fazer de preto aqui embaixo. Então, o I final lá, no final das contas, aqui, vai ser o original que ele tinha, que na realidade era só I0 vezes o cosseno ao quadrado do ângulo, que a gente sabe também, né? Vale 60 graus, ó, certo? E aí, se você fizer essa conta aí, ó, dá I0 de 2. O cosseno de 60 ao quadrado, eu fiz aqui antes. Cosseno de 60 ao quadrado, isso, é raiz de 3/2. E ao quadrado vai dar 3/4, né? 0,75. Onde é que vem esse 0,75? Você calcula o cosseno de 60 e faz o quadrado dele. Então, vai dar I0 vezes 0,75 dividido por 2, né? Mas você encontra, então, 0,75 por 2 vai dar 0, 35 mais 2,5 dá 375, né? Vai ser uma fração aí do original. Se você quiser usar as frações mesmo, dá para fazer também, né? Isso aqui é I0/2. Aqui eu disse que é 3/4, né? Aí a mesma coisa que I0, 3/8, né? 3/8 de 0. Bom, respondemos, ó. A intensidade vai ser só essa fração aqui da intensidade original. Bom?